Olá pessoal, bom dia a todos. Sou o Diógenes, do blog de Forex, diário fxonline.blogspot.com, e esse é o nosso vídeo com os pontos principais de interesse para a semana de 30 de junho a 4 de julho de 2014. Bom, começamos pelo Euro USD. Temos essa resistência aqui em cima, que foi importante algum tempo atrás, e temos esse ponto aqui embaixo, que na verdade é o número redondo, 1.3500. Ok? Olhando aqui apenas para o gráfico diário, nós temos todas as características de um mercado em lateralidade, ou andando de lado. Mas, se nós olharmos para o gráfico mensal, nós sabemos que nós temos uma tendência de queda e que o preço recentemente tocou nessa linha de tendência de queda. Ok? Portanto, a tendência principal é de queda no gráfico mensal. No gráfico semanal nós também temos essa linha de tendência de alta, onde o preço acabou de tocar. E é possível que o preço, acredito que o preço continuará caindo. Essa semana, ponto principal de interesse é essa zona aqui por volta de 1.3700. Essa linha marcada, aí essa zona marcada em amarelo. Certo? Nós temos a Fibonacci, que se nós traçarmos desde esse ponto até aqui, nós vamos ter 1.3700 está entre 38% e 50% da Fibonacci. Então, essa aqui é a zona principal de interesse para essa semana, e a partir de onde eu quero começar a procurar por possíveis oportunidades de venda. Ok? Não estou vendido, não estou posicionado no Euro USD, ainda não temos nenhum sinal de compra ou de venda nesse momento, mas o ponto principal, acredito eu, que será 1.3700 por volta dessa zona aí. Vamos ver o GBP-USD. GBP-USD nós tínhamos uma resistência por volta de 1.7000, mais ou menos por aqui. A gente pode ver no gráfico diário como ele fez o preço fez o rompimento, deu aqui uma retração e pode ser que ele continue subindo, ok? Principalmente essa semana, acredito que o mercado continuará esse movimento de alta. É bastante provável que ele continue seu movimento de alta devido ao recente rompimento da zona de resistência de 1.7000. No gráfico semanal, essa zona que eu acabei de marcar, de 1.7000, foi uma resistência aqui atrás, foi resistência aqui também, e agora pode ser que ele continue subindo. Se ele continuar subindo, ele vai encontrar resistência por volta desse nível aqui, que no gráfico semanal não parece muita coisa, mas no gráfico diário é um nível bastante importante e está a aproximadamente 400 pips do nível de 1.7000. Ok? Bom, ponto principal para essa semana então é exatamente 1.70, que já funcionou como resistência e agora pode vir a funcionar durante toda essa semana como uma zona de suporte e dar possíveis oportunidades de compra ao longo dessa semana. Nós também temos o USD-CHF, que ele começou a retrair. Essa zona que anteriormente foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi suporte, toda uma zona bastante importante. Caso o preço consiga romper para baixo, nós ainda não temos nada definido, mas caso o preço consiga romper essa zona de suporte, é provável que ele venha buscar talvez essa zona aqui embaixo, que aqui foi suporte, e se o preço conseguir romper, pode ser que ele venha buscar testar novamente essa zona de suporte. Portanto, zona de interesse, exatamente onde o preço está agora, é um ponto de interesse bastante importante para o USD-CHF. Ok? O USD-JPY, na semana passada, não me lembro exatamente se eu falei isso aqui no vídeo, mas nós tínhamos esse triângulo acontecendo no gráfico de 4 horas. E esse triângulo ele estava dentro de um outro triângulo no gráfico diário, que esse triângulo aqui já é uma zona, um triângulo de queda, um triângulo descendente. Certo? Ele rompeu o triângulo no gráfico de 4 horas, deu início a essa tendência de queda no gráfico de 4 horas. A gente pode ver como as médias estão paralelas, apontando na mesma direção em todos os critérios. Zona de interesse para essa semana, acredito que será essa zona aqui, que anteriormente foi suporte, aqui foi suporte, e essa mesma zona pode vir a funcionar como resistência caso o preço retraia para cá. Lembrando sempre do vídeo da confluência de fatores,
onde eu falo de quando existe vários pontos que apontam na mesma direção em um determinado lugar no gráfico, ok? Portanto, essa zona aí, para mim, é o ponto principal de interesse para essa semana. Nós também temos o SDCAD, tendência de queda bastante importante. Ponto principal aqui está bastante claro, muito óbvio, para quem entende um pouco de price action já deve ter identificado essa linha que anteriormente foi suporte, aqui foi suporte e pode funcionar como resistência quando o preço retrair para cá. Portanto, é exatamente aí onde eu quero procurar por oportunidades de venda. Temos também essa linha de tendência de queda, e caso o preço não demore, enfim, se ele chegar aqui nessa zona, a intersecção aqui entre a zona aqui, a linha horizontal e a linha de tendência de queda, enfim, o sinal pode ser ainda mais forte. Se nós pegarmos nossa fiel ferramenta aqui, Fibonacci, nós temos que a zona de interesse está exatamente em 50% e junto de um número redondo 1.0800. Então essa aí é a zona principal de interesse. Ao DUSD estamos em uma lateralidade, já tem alguns dias, o preço tentando romper a zona de resistência por volta de 0.9450. Deixa eu arrumar isso aqui. 94,50. Ok? Isso no gráfico diário. Essa zona anteriormente funcionou como resistência, e agora pode funcionar como resistência novamente. Essa, então, logicamente, é o ponto principal de interesse para essa semana e onde eu quero procurar por oportunidades de venda. No gráfico de 4 horas, nós temos uma linha de tendência de alta, unindo esses dois pontos aqui. Ok? Vamos ver o próximo. EURO-GBP. EURO-GBP foi falado em outro vídeo. Nós temos essa lateralidade, o mercado ainda não conseguiu romper. Em H4 vai dar para ver melhor essa lateralidade. Na verdade, isso aqui já era uma lateralidade quando eu fiz o outro vídeo, mas agora já se mostra para a gente um pouco diferente, uma vez que ele está lentamente começando a mostrar as características de um pequeno canal de alta. Quanto menos inclinado for o canal, a gente pode ver aqui que nós temos uma linha horizontal. O ângulo aqui desse canal é bastante baixo, bastante pequeno, ok? Quanto menos inclinado for o canal, mais ele tende a se parecer na prática com um canal lateral, uma vez que nós sabemos que essa resistência aqui, por exemplo, não é uma resistência, um número exato, mas sim uma zona de resistência. Ok? De qualquer forma, temos uma pequena tendência de alta começando. A tendência é de queda no gráfico diário. E essa semana, para essa semana, pode ser que dê alguma oportunidade contra a tendência na direção desse canal de alta. Então pode ser que dê alguma oportunidade. De qualquer forma, não tenho muito interesse em entrar comprado esse par nesse momento. Para quem estiver interessado em negociar na direção da tendência, aí o número 0.80 mais ou menos é uma zona de resistência bastante importante, uma vez que já funcionou como suporte aqui atrás e pode vir a funcionar como resistência aqui quando o preço subir, certo? Portanto, essa aqui é a zona de interesse. Também temos EURO-AUD, tendência de queda no gráfico diário. Essa linha aqui, o preço acabou de tocar, ou está iniciando um possível rompimento da linha de tendência de queda no gráfico diário, o que mostra que talvez o mercado dê uma retração um pouco mais importante, até porque ele fez todo esse movimento de queda, bastante expressivo, e não deu uma retração aí significativa, a não ser essa em que ele voltou para esse nível que anteriormente funcionou como suporte. Portanto, se ele romper essa linha de tendência, pode ser que ele busque essa zona de resistência ali em cima. Mas como nós ainda não sabemos, ponto principal de interesse para essa semana será essa própria resistência aqui no gráfico de 4 horas. Vai dar para a gente ver perfeitamente aqui a resistência, e aqui pode funcionar como resistência exatamente onde o preço está nesse momento. Não sabemos como o mercado vai se comportar, portanto devemos aguardar, ou eu acredito que seria mais interessante aguardar e ver o que o mercado vai gerar de informação. Eu costumo dizer isso sempre, que a principal função de um trader não é agir,
mas sim reagir. Ok? Nós podemos, logicamente, tomar a decisão que a gente quiser, mas o mais interessante, do meu ponto de vista, sempre será a reação. O mercado gera a informação que ele quiser, da forma como ele quiser, nós interpretamos da melhor forma possível, e uma vez que nós temos a informação que nós precisamos ou que o mercado gerou, então nós reagimos a essa informação. Uma vez que o mercado é soberano, não tem como a gente dominar o mercado, e se a gente for negociar o nosso achismo, eu nunca vi ninguém se dar bem dessa forma. Ok? Então é muito mais interessante você negociar baseado na informação que o mercado gera a respeito de si mesmo. Isso é muito mais confiável do ponto de vista. Nesse momento eu não estou posicionado no EURAUD, não tenho interesse de entrar agora, a menos que o mercado me dê alguma informação que eu interprete como sendo uma oportunidade de compra ou de venda. Okay? Lembrando que nem eu, nem absolutamente ninguém no mundo é dono da verdade quando se trata do mercado. Não existe uma verdade única e universal, não existe um sistema único e universal que funcione para todas as situações, para todos os participantes, para todos os traders, enfim, simplesmente não existe. O mercado é demasiadamente complexo e diverso, portanto, existem milhares de formas de se ganhar dinheiro dentro do mercado. A forma como eu negocio é bastante tranquila, eu estou bastante habituado com essa forma, utilizando apenas price action, como vocês podem ver nas análises. Portanto, eu acredito que para mim essa seja a melhor forma de negociar. Ok? Você pode aparecer com outro sistema e que não tem absolutamente nada a ver com o meu e ainda assim fazer dinheiro. Ou seja, a forma como eu negocio é a melhor forma para mim, mas você pode ter uma outra forma totalmente diferente e ainda assim ser bem sucedido. E nem por isso você está certo ou estou errado. O que está certo é o que dá dinheiro, isso é o que interessa. Ok? Bom, EuroJPY, no gráfico diário nós temos várias, na verdade, várias linhas de tendência de queda. Essa aqui é uma delas. Depois nós temos mais essa linha de tendência de queda. E depois nós temos mais essa linha de tendência de queda que vem por aqui. Qual que é a linha que mais nos interessa? Bom, aqui, a linha de tendência que nos interessa é essa daqui, uma vez que é a que está próxima do preço. Essa aqui está longe, portanto não faz sentido a gente olhar para ela agora. E essa aqui mais longe ainda. Ok? Portanto, o que realmente nos interessa nesse momento é essa linha. Deixa eu apagar isso aqui. Para essa semana pode ser que deva alguma oportunidade de compra, de venda, não sabemos. Mas o ponto principal é que para quem tem interesse em fazer pequenas operações, essa aqui é uma zona de resistência, que foi resistência aqui, aqui e aqui. Então pode ser que funcione novamente como resistência. Aqui estamos no gráfico de 1 hora e portanto é uma operação curta. Ok? No gráfico de 4 horas, ou melhor, no gráfico diário, o rompimento dessa zona de suporte pode dar para a gente alguma oportunidade de venda. Portanto, zona de interesse para mim essa semana é essa daqui. GBP-CHF, tendência de alta no gráfico diário. A gente pode ver claramente como o mercado tem feito topos de fundos cada vez mais altos. Temos essa linha de tendência de alta por aqui. O preço acabou de retrair para essa zona que anteriormente foi suporte. Aqui foi, resistência. Aqui foi resistência, resistência. E o mercado se aproximou de maneira bastante significativa dessa zona de resistência. Ok? Que anteriormente foi resistência e agora pode funcionar como suporte. É bastante provável que o mercado continue subindo a partir desse ponto. Apesar de que, voltando a falar da inclinação das linhas, se nós pegarmos aqui o ângulo dessa linha de tendência de alta, no meu ponto de vista ela está bastante inclinada. Quanto mais inclinada for a linha de tendência de alta ou de queda, maior a probabilidade de que ela seja rompida. Ok? Ou seja, menos confiável ela é. Então, se nós temos aqui uma linha de tendência muito inclinada, existe uma grande probabilidade que ela seja rompida. De forma oposta, se nós temos uma linha de tendência de alta, por exemplo, que a inclinação dela é muito baixa, nossa, que linha torta, que a inclinação dela é muito baixa, também não dá para a gente confiar muito, porque muitas vezes, se a inclinação é muito baixa, o mercado acaba tomando, ou pode tomar,
as características de range. Então o mercado faz isso aqui, dá a impressão que está fazendo uma tendência de alta, depois ele vem, toca aqui e continua fazendo esse movimento. Ok? O ideal, bom, não existe absolutamente, não existe o ideal para cada condição do mercado, mas eu gosto de linhas de tendência de alta que elas têm uma inclinação um pouco mais leve, mais ou menos assim, que no meu ponto de vista são um pouco mais confiáveis. Voltando a dizer, não o que eu estou dizendo aqui funciona perfeitamente para mim, pode funcionar perfeitamente para você, mas isso é você quem vai decidir, ok? Bom, vamos ver o próximo par. CAD JPY. Tínhamos essa zona de resistência, que aqui foi resistência, aqui foi resistência, resistência, várias vezes resistência aqui ao longo desses dias. E depois nós temos essa outra zona de resistência aqui em cima. Ok? O preço tocou nessa zona de resistência e entrou nessa lateralidade que dá para a gente ver no gráfico de 4 horas. Aqui, lateralidade em H4. E agora o mercado parece estar retraindo. Ponto principal de interesse para essa semana, acredito que será esse próprio range, esse próprio gráfico de 4 horas, ou essa lateralidade do gráfico de 4 horas, que pode dar alguma oportunidade de compra ou de venda, que dá para a gente ver perfeitamente. Ok? A tendência é de alta e é provável que ela continuará sendo tendência de alta nos próximos dias, talvez semanas ou meses. Então, se acontecer rompimento, é provável que ele procure suporte nessa zona para então continuar subindo. Vamos ver o que mais que nós temos. GBP JPY, lateralidade total, resistência, resistência e resistência. Nós também temos essa linha de tendência de alta unindo esses dois pontos, o que forma para a gente um triângulo ascendente, ou triângulo de alta. Ponto de interesse para essa semana. Bom, a própria linha de tendência de alta, uma vez que o preço tocou na resistência, começou a cair. Ok? O preço tocou na resistência e se ele começou a cair, existe uma grande probabilidade de que ele se movimente até o próximo suporte, que é essa zona marcada em amarelo. Então essa é a minha zona de interesse para essa semana. AUD NZD, aqui foi resistência anteriormente, o preço deu um rompimento aqui, subiu um pouco e depois caiu. E nós também temos essa linha de tendência de alta. Tínhamos essa linha por aqui. O mercado deu um rompimento, não sabemos ainda se vai ser falso rompimento ou não. Devido a que, aqui por exemplo, pode dar, o mercado pode começar a subir ou ele pode cair, uma vez que esse rompimento ainda não se confirmou. Devido a que estamos tão próximos dessa linha de tendência de alta, se ele confirmar o rompimento, vai encontrar suporte aqui embaixo. Se ele começar a subir, pode encontrar resistência aqui em cima. Ou seja, estamos na metade do caminho aí entre uma zona de resistência e de suporte bastante importante. Portanto, esse par eu estou completamente fora dele essa semana. Não tem interesse, até porque o spread na maior parte das corretoras nesse par é um pouco alto se comparado com o ATR. A gente pode ver aqui que o spread representa nesse momento 8% do movimento diário. Ou seja, o par tem movimentado aproximadamente 50 pips e você paga 4 pips de spread para negociar esse par. Okay? 8% do meu ponto de vista é muito alto para qualquer operação intraday. Pode ser que dê alguma oportunidade, mas aí mais a longo prazo. Então esse par está fora. AUDCAD está claro, aí eu acredito que todo mundo tenha visto essa zona de suporte. Ok? Essa zona aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi suporte e aqui, portanto, existe uma grande probabilidade que funcione como suporte novamente. Temos essa linha de tendência de queda, ou seja, temos um triângulo descendente, certo? Deixa eu marcar aqui a zona de interesse. Essa aí é a zona principal de interesse. Ao DCHF temos uma tendência de alta no gráfico diário. Essa linha de tendência, o preço iniciou o que parece ser o rompimento da linha de tendência de alta. E caso esse rompimento se concretize, pode ser que nos dê alguma oportunidade, ou seja, melhor dizendo, se concretizar esse rompimento, aqui seria uma boa zona para take profit.
ok? Olhando aqui no... Deixa eu arrumar isso aqui. Olhando aqui no gráfico diário, nós podemos ver como nós tivemos aqui um ombro, cabeça a ombro, e o preço começou a subir. Pode ser que ele busque suporte aqui novamente, portanto essa é a minha zona principal de interesse para essa semana. Ao DJPY, estamos em uma lateralidade, já tem alguns dias que o mercado está preso aí, ou tocando, tentando romper essa resistência, aparentemente não conseguiu, e agora no gráfico de 4 horas, ele está mostrando um possível rompimento dessa zona de suporte, ok? Zona principal de interesse para mim é essa zona de suporte aqui embaixo, que pode dar alguma oportunidade de compra ou de venda. Então, juntamente a uma resistência no gráfico diário, nós temos uma lateralidade no gráfico de 4 horas. Acontecendo um rompimento, ou se concretizando um rompimento, pode ser que dê alguma oportunidade de venda para a gente. Nós também temos CHF JPY, que eu particularmente não gosto muito da situação na qual esse par se encontra, devido à grande lateralidade. Essa linha de tendência não interessa mais. A gente pode ver como... Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Nos últimos dias, as sombras dos candles têm ficado maior. Aqui ele fez todo esse movimento de queda bastante expressivo, e aqui sombra, 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 várias sombras. Ok? De qualquer forma, nós temos essa zona, que aqui foi suporte, suporte aqui funciona como resistência, e nós temos essa linha de tendência de queda, e temos uma outra que eu já tinha desenhado e apaguei, mas que não é tão importante, é essa aqui. Não é tão importante não pela linha em si, mas pelas condições que o mercado está apresentando, com sombras grandes para cima e para baixo. Ok? De qualquer forma, pontos principais de interesse, o que realmente eu quero ver essa semana, é se o mercado consegue romper essa zona de suporte aqui, ou o que ele vai fazer quando ele tocar nessa zona de resistência aqui em cima. Ok? Bom, vamos ver o próximo. Euro NZD. Tendência é de queda, está clara aí, temos vários dias de movimento de queda. O mercado tem funcionado perfeitamente, tocou aqui na linha e caiu. É provável que ele dê para a gente alguma oportunidade de venda, num futuro não muito distante, devido a essa zona que anteriormente funcionou como suporte. Então, essa zona funcionou como suporte anteriormente, pode vir a funcionar como resistência. Aqui foi suporte, suporte, e se o preço tocar aqui, pode ser que dê para a gente outra oportunidade de venda. Ok? Essa é a minha zona de interesse para o Euro NZD. Nós também temos o Euro CAD, tendência de queda bastante. A linha de tendência está bastante inclinada, nós tínhamos essa, e depois a tendência se intensificou um pouco mais, e deu origem a essa outra aqui. Conforme eu disse, quanto mais inclinada for a linha de tendência, mais propensa ao rompimento ela é. Temos tendência de queda no gráfico de 4 horas, e para quem tem interesse em fazer operações curtas, talvez pode vir a nos dar alguma oportunidade de venda no toque dessa antiga zona de suporte. Aqui foi suporte, suporte, e quando o preço tocar, pode funcionar como resistência. De qualquer forma, no longo prazo, o que eu estou realmente interessado e quero ver é quando o preço tocar na linha de tendência de queda, essa aqui. Se ela romper, pode ser que busque essa outra aqui em cima. Certo? CAD CHF anteriormente funcionou como resistência aqui, funcionou como suporte, a tendência é de alta, e o que eu quero ver é o que o mercado vai fazer quando ele tocar em uma das linhas de tendência de alta. Nós temos essa, e nós também temos essa, que é a mais próxima do preço. Certo? O EuroCAD e o CAD CHF são correlacionados, mas de forma oposta. Enquanto um sobe, o outro cai. Ou essa é a ideia na maior parte do tempo. Inclusive, a gente pode ver que nós temos praticamente o mesmo cenário: linha de tendência de queda no EuroCAD e linha de tendência de alta no CAD CHF. Portanto, é praticamente a mesma imagem, só que de forma invertida. Essa correlação, logicamente, não existe 100% do tempo. Existem períodos em que ela se intensifica e em períodos em que ela se diminui. De qualquer forma, a tendência é de alta, e eu estou interessado em procurar
por oportunidades de compra nessas linhas. Se nós entrarmos em H4 de uma forma similar à que nós vimos aqui no EuroCAD, tendência de queda, e no CAD CHF exatamente a mesma coisa, inclusive os candles são muito parecidos, a gente pode ver aqui. A gente pode ver que são praticamente a mesma coisa, só que de forma invertida. Portanto, essa zona que anteriormente funcionou como resistência pode vir a funcionar como suporte, como já funcionou uma vez. Mas lembre-se que se você tiver interesse em negociar um desses pares, não acho que seria interessante negociar os dois ao mesmo tempo, uma vez que você estaria apenas aumentando o seu risco, aí, a sua exposição ao mercado. NZD-JPY, essa zona anteriormente foi resistência, tocou na resistência, o preço tocou na resistência e começou a cair. Pode dar para a gente uma bela oportunidade de venda. E também temos essa zona que anteriormente foi suporte e pode funcionar como suporte novamente. Zona de interesse é exatamente onde o preço está agora, uma vez que pode dar para a gente alguma oportunidade de onde o preço acabou de sair. Okay? Não tem nem muito o que falar a respeito desse par. O preço está em uma zona de interesse nesse momento. NZD-USD no gráfico diário também pode dar para a gente alguma oportunidade. Estamos em uma zona de interesse de onde o preço acabou de sair. Pode ser que ele busque essa zona de suporte. Aqui atrás foi resistência, foi suporte, suporte e pode funcionar como suporte aqui embaixo novamente. E um segundo nível poderia ser, ou pode ser esse aqui embaixo. Ok? Nesse momento nós temos uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, mas eu não estou interessado em negociar essa tendência de alta devido a que nós temos uma resistência bastante importante no gráfico diário. Nós também temos o NZD-CHF, deixa eu voltar aqui, no gráfico semanal, essa zona de resistência que está bastante longe, então não interessa. Vamos para o gráfico diário mesmo. Nós temos essa linha de tendência de alta que o mercado respeitou de forma linda. Temos aqui na verdade um canal. E é provável, ou é possível, que o mercado comece a cair a partir de onde ele está, devido a que ele já subiu bastante, entrou nessa lateralidade e agora mostra alguma força de queda. De qualquer forma, o meu ponto principal de interesse para a negociação é a linha de tendência de alta, que ainda falta um pouco para o preço tocar lá. Ok? Também temos o NZD-CAD, que já iniciou seu movimento de queda. Tínhamos essa linha de tendência e temos essa aqui se nós desconsiderarmos a sombra. A sombra é uma parte importante do candle. Ok? A sombra, mais do que o corpo, eu diria dessa forma, ela tem mais informações a respeito do mercado do que o próprio corpo do candle. Portanto, eu não desconsidero a sombra. Eu considero a sombra como uma parte do candle, apesar de que muitas vezes ela mostra a zona de resistência ou de suporte e não um número exato. Mas de qualquer forma a gente pode ver como a tendência ela iniciou como sendo de queda, iniciou o seu movimento de queda. Em um outro vídeo da semana passada, eu acho, eu falo como que nós podemos identificar a tendência devido à cor predominante dos candles. Nesse caso, a cor predominante aqui é de verde, e a partir desse ponto, a cor predominante é vermelha, portanto, é provável que nós tenhamos movimentos de queda, e é o que eu espero para essa semana. Ok? GBP-NZD, nós temos essa linha de tendência de alta, o preço deu um falso rompimento anteriormente, e agora deu o que parece ter sido mais um falso rompimento. Não sabemos ainda, mas de qualquer forma, onde o preço está agora é uma zona de suporte bastante importante, de onde o preço acabou de sair. E se ele continuar se movimentando para cima, eu tenho bastante interesse em negociar. Mas ainda não existe nada pronto. Pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra ou de venda hoje, amanhã, ao longo dessa semana. Também temos o GBP-CAD. Esse par aqui talvez seja um dos que esteja mais sobrecomprado. Ele fez todo esse movimento de alta, um movimento de não sei quantos pips, né, mas 3.400 pips, muitos pips. E agora ele iniciou um período de lateralidade que nós podemos caracterizar isso aqui como sendo um canalzinho de queda. Mais ou menos por aqui. Ok?
A tendência é de queda e essa semana eu quero procurar por oportunidades de venda no GBP CAD. No gráfico de 4 horas, nós podemos talvez traçar essa linha de Fibonacci e aguardar que o preço toque alguma zona importante de resistência para nos dar uma possível oportunidade de venda. Ok? Nós temos GBP AUD, cujo preço tem se movimentado de forma lateral predominantemente. Temos lateralidade, então, range, e pontos principais de interesse, não poderia ser outra coisa diferente disso, mas a resistência e a zona de suporte no gráfico diário. É aí onde eu quero procurar por oportunidades de compra ou de venda. No gráfico de 4 horas também temos um breve período de lateralidade que o mercado iniciou seu rompimento já há pouco tempo, algumas horas atrás. Temos aqui um triângulo e o mercado iniciou o rompimento desse triângulo. Certo? Nós também temos o ouro, lateralidade total depois desse movimento de alta. Nós tivemos um movimento de alta e depois lateralidade. É provável que no rompimento o mercado se movimente para cima ou para baixo, mas se acontecer um rompimento para cima, acredito que logicamente que o mercado se movimente para cima ou o oposto também para baixo. Então, zona principal de interesse para o ouro essa semana, essa resistência, acontecer um rompimento dessa lateralidade aí, é provável que o mercado se movimente na direção do rompimento. E por último nós temos a prata, de uma forma similar ao ouro, também fez um movimento de alta e agora entrou nessa lateralidade em decisão. A gente pode ver principalmente devido às sombras dos candles. Não despreze a sombra dos candles. Ela tem muito mais informação do que você pode, enfim, do que você saiba ou que você tenha imaginado. A sombra dos candles, para mim, talvez seja a parte mais importante do candle. Então não podemos desprezar. E devido às sombras dos candles, ao que eu vejo aqui, eu consigo ver indecisão, principalmente, aí lateralidade, e devido a esses dois candles vermelhos, é bastante provável que nós tenhamos uma retração, talvez até para essa zona de suporte. Portanto, zona de interesse, onde pode dar oportunidade para a gente, é aí em 19,95, se eu não estou enganado. Ok? Bom, com isso nós terminamos esse vídeo dos principais pares para a semana. Gostaria de convidar você a conhecer o novo site, caso você não tenha conhecido. Se você já é membro de algum dos cursos de Área FX Online, o seu cadastro no site antigo não vale para o novo. Você deve refazer o seu cadastro, conforme alguns e-mails que eu já enviei em outros vídeos que eu falei, mas você deve refazer o seu cadastro totalmente para que seja validado. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos, fique com Deus, uma ótima semana e até mais.